Bom, o Jô Soares, que nasceu então em 16 de janeiro de 1938, na alma dele ele vibra um 6. Este 6 vem do número 51. Como é que eu chego à alma de alguém? Eu somo as suas vogais, A, E, I, O, U. Essas vogais, todas elas têm um valor, a gente soma, então chega a um determinado número que desmembra e vira 6. Então ele é 6 que vibra de um 51 na sua alma a partir das suas vogais. Toda vez que eu falo do número 6, o número 6 é uma pessoa muito voltada para a sua família, ele é muito voltado para os seus amigos. O Jô Soares, ele teve um filho, que foi o Rafa, que era autista. Esse filho faleceu alguns anos antes dele, uns 2 ou 3 anos antes dele. E quando o Rafa partiu, no primeiro programa que o Jô Soares gravou, se percebia o abatimento, a tristeza dele pela perda desse filho. Inclusive, ele conta no programa que aconteceu aquilo que a gente chama de a ordem contrária àquilo que é normal. É mais comum o pai falecer primeiro para depois o filho. No caso dele, se inverteu a ordem natural das coisas. Então ele descreveu muito a vida do Rafael, que era autista e faleceu com um pouco mais de 50 anos. E ele contou toda a história do filho e o quanto ele se dedicou, o quanto para ele esse filho era importante. E pelo semblante dele, a gente percebia isso. Eu queria contar uma história que dá uma ideia das coisas que eu aprendi com o Rafinha. Uma vez numa livraria, ele chegou junto ao caixa carregando uma dúzia de livros. Eu estranhei, eu falei, Rafa, peraí, é muito, 12, não, escolhe 6. Ele falou, não, então não quero nenhum. Pensei que era uma malcriação, falei, como não quer nenhum? Não, eu prefiro não escolher. Mas por quê? Porque escolher é perder sempre. Esse Jô Soares falando do filho é o típico número 6, que dá muita importância para a família, dá uma importância muito grande, a real importância à família, e no caso de uma perda vem sofrer como ele sofreu. Ele também, o Jô Soares, tendo esse 6 que vibra de um 51, ele dá muita importância também aos seus amigos. Eu me lembro de uma ocasião onde ele estava entrevistando o rei Roberto Carlos. Vamos ouvir uma das minhas favoritas, que geralmente é uma música que me faz chorar. Amigo. Vamos lá. Ao final da entrevista, tanto ele como o rei Roberto Carlos se emocionaram e se abraçaram, porque sendo amigos de longa data, fazia bastante tempo que não se viam. Então foi uma entrevista de amigos e até uma certa confidência entre os dois, ao vivo para todo mundo ver. Então esse 6 que vibra de um 51, voltado para a família, voltado para os amigos.